Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 13 e 14 do curso de Química 4, que é SAIS 3. Bom, a gente já analisou o processo de neutralização total, e a neutralização total é quando você tem um ácido mais uma base formando uma água mais um sal. Bom, o ácido libera o H+, e a base libera o OH-. Então forma a água e o sal. O sal, ele é um cátion, o cátion mais o ânion. O cátion é proveniente da base, portanto, proveniente da base. E o ânion vem, do ácido. Isso aqui é um composto iônico, portanto é um retículo cristalino, né? Retículo cristalino iônico. Bom, então toda vez que você tem um ácido mais uma base, você forma a água e um sal. Mas a gente tem a nomenclatura para o ácido e a base. Toda vez que tem o cátion, é o nome do cátion. Por exemplo, se você tem aqui o hidróxido de sódio, aqui vai ser o sódio da base. A base e o ácido e a base. Mas o que altera o nome do sal é justamente o qual ácido está sendo formado. Se é os clorídricos, se termina em hídrico, o ácido, ele vai terminar no sal em eto. Mas ele pode terminar em outras duas maneiras o ácido. E aqui vai a decoreba. A decoreba é o seguinte: mosquito teimoso no bico do pato. Então, mosquito, ito, teimoso, oso, no bico, ico, do pato, ato. Então, toda vez que você tiver um ácido que termine em ito, o nome do sal vai ser oso. Toda vez que você tiver um ácido que termine em oco, o nome do ácido vai ser ato. Por exemplo, o HNO3. Que ácido é esse? Esse aqui é o ácido nítrico. Portanto, se ele é ico, mais uma base, vamos botar aqui o NaOH, vai formar uma água, porque esse aqui vai liberar o H+, esse aqui é o hidróxido de sódio, isso aqui vai liberar um OH-. Então isso aqui vai se juntar, vai formar a água mais o sal, que é o NaNO3. Portanto, é o nitrato, se é ico, termina em ato, então é nitrato de sódio. Então, você tem que saber essa tabelinha aqui, é fundamental. Por quê? Todo ácido que termina em hídrico, por exemplo, o HCl, são os ácidos que não têm oxigênio, são os ácidos hídricos, e são os hidratos. Então, o HCl é o ácido clorídrico. Quando ele formar o sal, ele vai ter o cloreto de sódio, por exemplo. Se você pegar o HCl, a reação mais comum que tem é o HCl reagindo com o NaOH. O HCl mais o NaOH, sempre vai dar primeiro água. Você sempre conta água mais NaCl, que esse aqui é o cloreto de sódio. Isso aqui é o sal de cozinha. É um cristalino, né? É um cristal, é um composto iônico, porque esse aqui perdeu, esse aqui,
quando perde o Na, vai ficar o Na mais o OH-. E esse aqui em meu aquoso vai ficar o H mais o Cl-. Então, Na- mais Na+, quando se ligam, é uma ligação iônica. Então, NaCl, ok? Então, vamos fazer algumas reações, eu vou fazer essa novamente, sendo que eu vou colocar duas equações, que uma é a equação total e a outra é a equação, melhor equação. Eu vou colocar essa tabelinha aqui, ó, pra gente sempre se lembrar dela. Não vou apagar ela em todas essas partes de sal, ok? Bom, então fica hídrico, aí fica eto, aí bico, ico, mosquito, teimoso, no bico do pato, ato. Então, todos os ácidos que terminam com essa nomenclatura vão dar ao sal essa nomenclatura. Então, vamos para algumas reações que a gente pode falar que é uma neutralização total. Por exemplo, eu tenho aqui um becker de HCl e eu coloco aqui dentro o NaOH. Então vai ter uma reação de neutralização onde você tem um ácido e uma base. Então você vai ter HCl mais o NaOH formando. O que o HCl tem? Vai ter o H+, libera o H+, e o NaOH libera o H-. Portanto, vai ter uma água mais o cloreto de sódio. Então, se aqui é ácido e é o ácido clorídrico, né? Clorídrico. Ó, se terminou em hídrico, então ele vai dar um ácido, um sal chamado de cloreto eto, ó, hídrico eto, cloreto de sódio. Mas essa reação aqui, ó, essa aqui seria a equação normal. Mas tem uma equação para essa reação que é assim, ó, a melhor reação. O que é a melhor reação? Vamos ver. Você concorda que dentro desse becker está assim, ó, está H+, Cl-, mais. Quando o NaOH entrar, vai ficar Na+, mais OH-. Isso aqui tudo aquoso. Aquoso e aquoso. Quando isso reagir, vai formar a água mais Na+, aquoso, mais o Cl- aquoso. Vai se manter íon aqui dentro. Quando isso se formar, isso aqui vai ficar aqui dentro assim, ó. Vai estar água, lógico, mas vai estar o H+, e o Cl- e o Na... Não. Vai estar o H+, e o Cl-. Então, você concorda que tanto aqui... Ops. Ó, você concorda que tanto aqui como aqui tem o Na+ e o OH+, então você pode cortar o Na+ e o Cl-, ó. O Na+ e o Cl-. Então a melhor reação ou a melhor equação é H+ aquoso mais OH- aquoso dando a água. Então essa daqui seria a melhor equação. Então eles perguntam no vestibular desta equação química inicial, nos forneça a melhor equação. A melhor equação é só aquelas que não tem no reagente, mas não tem no produto. Então tudo que tem nos reagentes e tem nos produtos, você corta, deixando só os que não tem nos produtos, ok? Bom, vamos fazer mais uma equação química, mais uma neutralização. E agora a gente vai calcular o número dos íons
do sal. Como que a gente faz isso? Bom, imagine que tem essa reação química aqui, ó. O HNO3 mais o hidróxido de alumínio. Isso aqui vai formar o quê? Bom, se ele falar que é uma neutralização total, você concorda que o hidróxido de alumínio ele libera 3 OH-? Ó, ele libera 1, 2, 3. Enquanto que o ácido nítrico ele só está liberando 1 H+. Se essa reação ocorrer só com isso, ia formar um sal básico. Mas ele fala que é uma neutralização total, portanto, você tem que multiplicar essa equação aqui, ó, por 3. Para quê? Para liberar 3 H+. Assim, o H+ vai se juntar com o OH-, vão formar 3 águas, mais, ó, o AL, ele é mais 3. E o nitrato, porque esse aqui é o ácido nítrico. Se ele é o ácido nítrico, ele vai formar um nitrato. O nitrato, ó, ele é o NaO3-1. Então, quando você tem que deixar isso aqui neutro. Como é que você faz para deixar isso aqui neutro? Você vai lá e cruza as cargas, ó. Você bota essa carga aqui e essa aqui, ó. Então, isso aqui vai se tornar AlNO3, 3. Por quê? Porque o NO3 é menos 1, ó. Isso aqui é mais 3, então calcula, ó. Vai ficar mais 3 vezes menos 1. Isso aqui vai dar 0. Portanto, você deixou a carga neutra. Então, na verdade, vai formar 3 águas e o nitrato de alumínio. Portanto, nitrato de alumínio. Você entendeu como você balança as cargas? Você acha o número de oxidação. O que é o número de oxidação? Quantos OH, quanto o H+ liberou. Você coloca em cima e depois você bota em cruzes. Depois você cruza. E aqui vai ficar 1 e 3. Então, mais 3 vezes menos 1 dá 0. Portanto, a carga aqui é neutra. Fornecendo, então, o sal, que é o nitrato de alumínio. Ok? Todos os sais que são nitrato, todos os nitratos são solúveis. Então, esse sal é solúvel. Ok? Vamos para mais uma equação. Uma equação bastante interessante de fazer. Isso aqui todo de neutralização total, né? A gente viu na aula anterior, mas agora eu estou fazendo passo a passo para você entender como que você calcula. Bom, imagine você que tem o H3PO4 mais o hidróxido de cálcio. Então esse aqui é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico vai formar um átomo, um sal chamado átomo. Bom, ele fala que é uma neutralização total. O hidróxido de cálcio ele libera 2H-, ó. E o ácido fosfórico libera 3H+, ó. 1, 2, 3. Então você tem que achar um número que multiplicado com esse e esse forneça a mesma quantidade de H+ e H-. Bom, o número aqui seria o 2, ó. Por que 2? Porque ia ficar 6, 1, 2, 3, então 3, 6. E aqui multiplicado por 3, por quê? 3 vezes 2 dá 6, então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, todos os H+ iriam se ligar com o OH-, ó. O que daria uma neutralização total. Portanto, seria 6 águas mais, ó, o Ca, que tem uma carga mais 2, e o PO4. O que é o PO4? Se é o ácido fosfórico, esse aqui é o fosfato. Então, o fosfato ele libera menos 3.
Então, como é que você deixa essa carga neutra? Porque aqui está negativo, né? Está -1. Você vai ter que multiplicar em cruzes, ó. Você multiplica em cruzes, vou botar aqui, ó. Você vai multiplicar isso aqui em cruzes, botar isso aqui para cá e isso aqui para cá. Então, vai ficar Ca3, PO4, 2. Por quê? Porque, ó, 3 vezes mais 2 mais 2 vezes menos 3 vai dar o quanto? Ó? Vai ficar mais 6 mais menos 6. Então, mais com menos dá menos. Então, vai ficar mais 6 menos 6 que dá 0. Então, você deixou neutro a carga. Que sal é esse? Esse sal é o fosfato. Fosfato. Por quê? Porque aqui é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Então, se ele é fosfórico, libera átomo. Então, é fosfato de cálcio. Ok? Então, é assim que você consegue fazer a neutralização total. Você sempre tem que pensar na formação da água, na neutralização do OH- com H+, para que o sal seja neutro, sempre. E é aqui que você faz o balanceamento das cargas. Você coloca a quantidade de H+ que o libera e a quantidade de OH- que ele libera, que é o número do óxido, né? O número do óxido desse sal. Bom, agora a gente vai entrar em um novo assunto. Qual é o novo assunto? É a neutralização parcial. Eu falei nas aulas anteriores, mas agora eu vou fazer passo a passo. Eu senti que não ficou muito legal no slide. Então, eu vou colocar aqui, ó, a neutralização parcial. Neutralização parcial. Então, aqui, ó, neutralização parcial. Bom, o que é a neutralização parcial? Quando a gente fala que tem uma neutralização parcial, pode ser por dois motivos. O primeiro motivo seria se uma neutralização parcial do ácido. O que seria uma neutralização parcial do ácido? É quando sobra H+ no sal. Portanto, você vai formar um sal, vai formar um hidrogeno sal, que vai ser um sal ácido. Ou quando sobra da base. Então, quando sobra OH- no sal. Aqui você vai formar o hidroxo-sal. Então, quando você tem mais H+ do que o OH- no ácido, vai formar um sal com H+. Então, você vai formar um hidrogeno-sal. E quando você tem uma base que tem mais OH- do que H+, você vai formar uma base, um sal com OH-, portanto, um hidroxissal. Vamos fazer algumas reações para a gente entender. Espero que você tenha copiado isso aqui. Então, imagine que eu pego aqui o H2SO4, o ácido sulfúrico, mas o hidróxido de potássio. Bom, o que você pode formar aqui? Ó? Primeiramente, você pode fazer duas reações. Você pode fazer a neutralização total e a neutralização parcial. Então, primeiramente, eu vou fazer a parcial. Como é que seria a parcial? Já que a gente está na aula de parcial, eu vou fazer a parcial. A parcial é se você colocasse o coeficiente estoicométrico 1. Então, no ácido sulfúrico, você vai formar um sal ácido. Você percebe que você vai liberar 2H+, ó, 1, 2.
E o potássio, o hidróxido de potássio, ele só libera um OH-. Então, se você só tiver 1 mol de ácido sulfúrico e 1 mol de hidróxido de potássio, você só vai reagir o 1H+ com o OH-. Portanto, você vai formar só uma água. Mas, se sobrou o H+, então você vai ficar H... não, vai ficar o K+, porque aqui você liberou o K+, sempre é o cátion primeiro, HSO4. Então, isso daqui, ó, tá -1, então tá neutro. Então, você formou, qual é o nome desse sal? É meio estranho, ó. Hidrogênio sulfato de potássio. Sulfato de potássio. Que é um sal ácido, Ou sulfato, por que ato? Porque ele é um sulfúrico. Então isso aqui é o ácido sulfúrico. Então se é ico, vai ter ato. Então ele é o sulfato ácido de potássio. Então pode ser esses dois nomes. Tanto o hidrogênio sulfato de potássio ou o sulfato ácido de potássio. Mas você poderia fazer essa reação química total, né? Uma neutralização total. Por exemplo, eu vou botar o H2SO4 mais KOH, liberando o quê? Se for total, você vai ter que igualar. Ó. Aqui você está liberando 2H+, né? Então, se aqui você tem 1 OH-, você tem que, aqui vai ser 1, você vai ter que multiplicar isso aqui por 2, para liberar 2H-. Então, vai ter a neutralização total, vai ser 2 águas, mais o K mais 1, SO4 menos 2. Então, porque você liberou os 2H+, então você vai ter que pegar esse 2 e passar para cá. Ó. Então, esse sal vai ficar K2, SO4, isso aqui vai ser o sulfato de potássio. Então eu fiz as duas neutralizações, a parcial e a total. Aqui você tem um sulfato de potássio, que é o sal da família, que é um sal da família 1A, portanto é um sal solúvel. Eu vou colocar depois a tabelinha da solubilidade, ok? Vamos para mais uma neutralização parcial e total. Vamos lá. Essa aula é fazer reações, neutralização total e saber quando é que vai ter um sal ácido, quando é que vai ter um sal básico. Vamos lá. Imagine que a gente pegue o hidróxido de bário mais o ácido clorídrico. Isso aqui vai liberar, pode ser duas reações, né? A parcial ou a total. Se for a parcial, a gente pega 1 mol desse e ia liberar 2H-, OH-, né? 2OH-, se a gente pegasse 1 mol desse. E se a gente pegasse 1 mol desse, ia liberar só 1 OH+. Então aqui ia ter a neutralização, ia formar água mais, ia formar o bário, OH mais o cloreto. Por quê? Porque isso aqui é o hidróxido, não, esse aqui eu vou hidróxido de bário. E esse aqui é o ácido clorídrico. Então, se ele é o ácido clorídrico, o sal termina em eto. Mas para a neutralização parcial, aqui você vai ter o hidroxicloreto de bário.
Esse é o nome desse sal. E é um sal o quê? Básico. Sal básico. Um outro nome é o cloreto básico de bário. Então seria esse daqui seria os nomes desse sal básico, ok? E o total? O total, ó, o BaOH2 mais o HCl iria liberar o quê? Se fosse total, aqui ia ser 1, você tem que multiplicar isso aqui por 2. Por quê? Porque isso aqui libera 2OH-, isso aqui ia liberar 2H+. Então ia ligar aqui, você ia ter duas águas, mais o BaCl. Mas o BaCl é mais 2. E o Cl-, que é o cloreto, é menos 1. Então você vai ter que botar aqui em cruzes, né? Botar em cruzes. Isso aqui ia ficar igual, ó, BaCl2. Por quê? Porque mais 2 mais 2 vezes menos 1 vai dar 0. Então qual é o nome disso aqui? É o cloreto de bário. Cloreto de bário. Ok? Esse é o cloreto de bário. Bom, vamos agora para a terceira reação. Uma terceira reação, bastante importante também. Vamos para a terceira reação. Uma terceira reação, que seria assim, ó, o hidróxido de potássio mais o ácido fosfórico. O ácido fosfórico. Então, você tem o hidróxido de potássio mais o ácido fosfórico. Isso aqui vai liberar o quê? Bom, você pode ter a parcial 1, a parcial 2 e a total. O que seria a parcial 1? Se eu multiplicasse isso aqui só por 1. Se eu multiplicasse só por 1 e aqui por 1 também, você ia ter 1 OH-, mais, ó, quantos H+ você ia liberar aqui, ó? 3. Então, você só tá, OH- só tá ligando com 1. Então, portanto, vai formar só uma água. Mas, ó, você ia pegar o potássio e ia ficar H2PO4. Isso aqui ia ser um sal muito ácido, né? Isso aqui seria a mais parcial possível. Uma segunda parcial, ó, o KOH mais o H3PO4, então o hidróxido de potássio mais o ácido fosfórico, formando água, não, formando o quê? Vamos lá. Isso aqui, ó, se você multiplicar por 2, você vai formar 2 OH-, né? E aqui você vai ter multiplicar por 1, portanto você tem 3 aqui, ó. Então você vai ter duas águas, portanto 2 águas mais o KHPO4. Seria um também, um sal ácido. Aqui seria um sal ácido, aqui também seria um sal ácido. E poderia ter a reação total, né? O KOH mais o H3PO4, formando o quê? Bom, aqui se você multiplicar por 3, deixar aqui por 1, você vai ter OH, OH, OH. Então aqui você vai ter H+, H+, e H+. Então, ó, liga e ia formar 3 águas. Mais, ó, o KPO4. Você concorda que isso aqui, ó, vai ser menos 1, ó. Isso aqui vai ser menos 1. Isso aqui é mais 1. Isso aqui, ó, vai ser menos 2. Isso aqui é mais 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, você vai ter em cruzes. Então, vai ficar K2PO4 1. Por quê? Porque mais 1 mais, ó, mais 1 mais
Não. Mais 1 multiplicado por 2 mais menos 2. Isso aqui vai dar 0. E esse daqui, como é que seria? Esse daqui seria exatamente assim, ó. Você tirou 3H+, portanto aqui você tem 3 e aqui você tem mais 1. Então você vai ter que cruzar isso aqui, ó. Cruza. Então vai ficar K3PO4 1. Não precisa do 1, né? Por quê? Porque se isso aqui é mais 1 e isso aqui é menos 3, vai ficar 3 vezes mais 1 mais menos 3, que vai dar 0. Portanto, essa molécula aqui é neutra. Então, seria esse sal que seria formado. Então, isso aqui é parcial, seria o mais parcial, o mais ou menos parcial e o total. Seriam 3 formas de você fazer essa neutralização. Tudo depende de quanto que você vai ter da base. E ele vai te fornecer isso no enunciado. Ele vai falar, tem 1 mol, 2 mol, 3 mol, se ele não dá em mol, ele vai dar, eu tenho, 22,4 litros, ou eu tenho 44,8 litros, ou eu tenho 22,4 vezes 3, 12, 6, 7, 6. Eu tenho 67,2 litros na CNTP, portanto, aqui eu teria 3 mol, aqui eu teria 2 mol, e aqui eu teria 1 mol. Ok? Então, vamos fazer só a última reação, que seria a reação da amônia. A amônia sempre amônia. Então, como é que seria a reação da amônia? Ó, eu pego o N4OH, isso aqui é a amônia. Ó, amônia. E eu vou reagir com o HCl, o hidróxido, o ácido clorídrico. O que a gente vai formar aqui, ó? Perceba que a amônia, ela vai liberar o OH-. E o H+ vai liberar H+, né? O ácido clorídrico vai liberar H+. Portanto, vai formar uma água mais o N4Cl-. Isso aqui é 1, isso aqui é mais. Portanto, já está balanceado eletricamente. Portanto, isso aqui é o cloreto de amônia. Bom, mas você também pode ter a reação assim, ó. O NH3 mais o HCl formando o quê? Bom, aqui para o ácido de Brous-Lowry, o H+, quem é ácido aqui? O ácido para Brous-Lowry, para aquele conceito moderno, ele doa o H+. E a base recebe o H+. Então, o H+ vai vir para cá, ó. Como é que vai ficar isso? Vai ficar exatamente assim, ó. N4Cl. Então, vai ficar N4 mais Cl menos, o que é a amônia. Então, é a formação da amônia com o ácido clorídrico. Bom, você também pode fazer com o NH3, que é isso aqui seria o sal, né? Isso aqui seria o cloreto de amônia. Mais o NH3 mais a água. O que aconteceria? Bom, você formaria esse sal aqui, ó. Por quê? Porque ia dar o H+, a água ia ser um ácido aqui, doador de H+. E aqui seria a base, a amônia é uma base. Então ia ficar NH4OH-. Ó, então isso aqui é a amônia.
Então, aqui como se forma a amônia, você pega o gás, você pode fazer até essa reação, é incrível essa reação. Você pega, isso aqui é instável, né? Isso aqui vai ficar, isso aqui como é instável, isso aqui vai liberar o NH3 mais o H-. Portanto, vai deixar o meio básico. Então, se você pegar, isso aqui é um gás, ó, você vai pegar um recipiente, bota esse gás lá. Não, você tem água, aí você pega o gás e borbulha esse gás. E com um corante, um indicador. Na hora, você vai ver que o negócio vai ficar rosa. Porque no indicador de naftalina, ele fica rosa. Por quê? Porque vai liberar a amônia. A amônia é instável, libera NH3, que é o gás, mais o H-. Portanto, deixa o meio básico. Ok? Isso aqui seria a base de arrênio, né? Base de arrênio. Então, a amônia, ela pode ser explicada que é base de duas formas. Com essa forma aqui, recebendo H+, então isso aqui seria a base, ou reagindo com a água e formando a amônia mais a base, formando a amônia aqui, ok, instável, e posteriormente forma NH3 e H-. Ok? Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!